Boa noite, irmãos. Bom estarmos juntos mais uma vez nesta quarta-feira para continuarmos os nossos estudos bíblicos. Nós já tivemos a oportunidade com o pastor Roberto de conversar sobre a família. Encerramos quarta-feira passada os estudos sobre orientações bíblicas em tempos de crise. Estaremos iniciando hoje um novo tema, e é como fazer missões em tempo de crise. E nós convidamos para dar essa série de estudos o professor Wellington. O professor Wellington é membro da nossa igreja, tem uma boa formação, ele é graduado em Teologia e Missões pelo Betel Brasileiro de Niterói, ele tem aperfeiçoamento pedagógico pela AETAL, Associação de Educação Teológica da América Latina, e é graduando agora em Pedagogia pela UERJ, ou seja, é um servo de Deus totalmente envolvido com missões e com educação. Ninguém mais apropriado para falar sobre esse assunto do que o nosso querido irmão Wellington. Eu vou chamá-lo aqui para a gente estar orando por ele, e ele vai estar conversando com os irmãos a respeito do tema que eu já citei, vou repetir, como fazer missões em tempo de crise, porque a igreja não para. Nós vivemos as circunstâncias, vivemos os desafios, mas a igreja não para. Nós temos notícia de que as igrejas que têm feito os seus cultos e os seus movimentos online, graças a Deus, têm tido um retorno da graça do Senhor, com informações sobre conversão, reconciliação. Nossa igreja mesmo já teve essa experiência. Então, a igreja continua caminhando, Deus continua abençoando, mas nós vamos refletir um pouco mais sobre esse tema tão importante da igreja, que é o tema missionário. Então, aí, em sua casa, junto conosco, vamos orar, entregar a vida do professor Wellington, esse homem de Deus, nas mãos do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bondoso conosco, principalmente porque o Senhor tem nos animado, nos encorajado a continuarmos servindo ao Senhor através da consciência missionária e do trabalho evangelístico. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estudarmos um pouco mais sobre a atividade missionária e evangelística da igreja, através do teu servo, o professor Wellington. Deus abençoa a vida dele e, através da instrumentalidade dele, fala aos nossos corações, para que nós possamos continuar firmes, constantes, abundantes no serviço do Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade e pela vida dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Querido irmão, Deus te abençoe, tá bom? Graças e paz, meus irmãos. É uma alegria poder falar de um tema tão caro e tão importante à vida da igreja. Então, como o pastor Eduardo disse, esse mês de julho nós vamos estar refletindo sobre missões, ou sobre a missão, melhor dizendo, a missão de Deus. E sempre que a igreja do Senhor é envolta, se ver no meio de grandes desafios circunstanciais, surgem muitos questionamentos, muitas dúvidas. Mas, ao contrário do que possa parecer, uma investigação na história, na narrativa bíblica, na história da igreja, nós constatamos que os tempos de dificuldades, eles resultam em tempos de crescimento na vida da igreja. Nesses cinco encontros que nós teremos, nós vamos estar passando aqui um panorama bíblico da missão, aspectos da missão, a relação da igreja local com missões na comunidade, a missão individual, eu como cristão, eu em missão. Eu acho esse um aspecto muito importante da gente refletir, porque muitas vezes nós pensamos na igreja institucionalizada, como a igreja faz ou não faz, e esquecemos do nosso papel como indivíduos, como agentes na missão de Deus. Então, hoje nós vamos começar com um breve panorama bíblico de missões, frente vamos estar colocando alguns exemplos de homens de Deus, homens na história bíblica que enfrentaram períodos de dificuldade.
Queria convidar os irmãos a estar abrindo a Bíblia de vocês no Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos ler aquele texto clássico da grande comissão, Mateus 28, texto muito conhecido. Mateus 28, nós vamos ler verso 18 ao 20. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Pai, muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar compartilhando com meus irmãos a Tua palavra. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos fiel às Escrituras. Dai-nos a graça, Senhor, de um coração desejoso, Senhor, de aprender. Dai-nos a graça do auxílio indispensável do Teu Espírito ministrando as nossas vidas, Senhor. E que sejam, Senhor, as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração agradáveis a Ti, Senhor meu, rocha minha. Nós temos que começar a pensar missões. Nós costumamos associar a missão ao plano redentivo, ao plano de redenção de Deus. E sim, a redenção ela acontece através da obra missionária, do nosso Deus missionário. Mas o homem, antes mesmo da queda, o homem já foi comissionado por Deus, ele já tinha uma missão. A missão ela não surge como uma consequência do nosso pecado. Quando Deus entra em aliança com Adão, naquilo que nós chamamos da aliança da criação, né, ou o pacto da criação, Deus ordena a Adão que domine sobre toda a criação. Deus ordena a Adão que, junto com a sua esposa Eva, povoe, encha a terra. O Senhor os abençoa, dizendo, sede fecundos e povoai a terra. Já havia ali nesse mandato, antes da queda, uma ordem de povoar. Essa imagem de Deus que é presente na sua criação de maneira especial no homem, que é a sua semelhança, ela tinha, através de Adão tinha um comissionamento de levá-lo a preencher toda a terra. Então a missão do homem como um sacerdote, como um representante de Deus, de espalhar essa glória presente na imagem de Deus, ela antecede a queda. A partir da queda, ela ganha outros contornos, ela ganha outros aspectos, mas ela já existia. Então, quando a queda, Adão, nosso pai Adão, na desobediência cai, nós somos destituídos da nossa condição primeira de plena comunhão com Deus, amigo de Deus, e nós nos tornamos, a partir de então, inimigos de Deus e afastado dessa plena comunhão. Então começa o que nós chamamos a obra da redenção. A obra da redenção, que no desenvolvimento dessa obra, nós vemos a declaração de Paulo falando que Deus estava reconciliando consigo o mundo. Então, qual é o primeiro aspecto que nós devemos ressaltar da missão? A missão é de Deus. Deus está em missão. Primeiramente, Deus estava em missão com Cristo, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, e hoje nós vemos essa missão ser continuada pela igreja. Isso já nos leva a um segundo ponto. Apesar de nosso desafio hoje ser pensar como fazer missão em tempos de crise, a própria pergunta ela já traz para a gente algo a ser refletido, um motivo de reflexão. Por quê? Essa ideia de como fazer missão em tempo de crise, ela vai nos dar um entendimento de que, em algum momento, nós devemos começar a fazer a missão. Onde a realidade é o quê? Nós estamos em missão. A partir do momento em que somos salvos em Cristo Jesus, somos inseridos no corpo místico do Cristo, nós estamos em missão. Não é uma opção. O que acontece é se nós identificamos o nosso papel nessa missão, se nós reconhecemos a nossa vocação como agentes na missão de Deus.
Uma segunda observação que essa pergunta nos demonstra é o fato de que a missão, sendo de Deus, ela é levada a cabo a despeito de crise. Ou não há uma... Todos nós lembramos da fala de Jesus Cristo aos seus discípulos, quando ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ou quando o profeta diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Agindo Deus, quem impedirá? Então, Deus está em missão no mundo. Deus está reconciliando consigo todas as coisas a partir de Cristo Jesus. Então, essa missão ela não é detida pela crise. Essa missão ela não está sujeita à circunstância. O Senhor levará a cabo o plano redentor. O Senhor levará a efeito aquilo que Ele pensou e intencionou para o seu povo. Um outro aspecto que essa pergunta nos levanta é, para além das crises geradas no cumprimento da missão, as crises circunstanciais, antes de ser um empecilho, elas geram uma oportunidade. Se a gente for pensar em dificuldades, em crises, o próprio cumprimento da missão, ele vai levantar crise. Nós vemos, por exemplo, quando Moisés, comissionado pelo Senhor a ser o agente, o instrumento pelo qual o seu povo foi retirado do Egito, quando Moisés começa a cumprir a sua missão, o que se levanta contra o povo de Deus? A crise, a perseguição, a escravidão se torna muito mais cruel. Então, só em se engajar na missão, buscar levar a efeito aquilo que o Senhor lhe deu para fazer, vai levantar ao seu redor crise. Então, não existe a ideia de uma missão que não provoque ou não esteja sob crise. Sempre estaremos em circunstância de crise. Às vezes provocada pelo ato de cumprirmos a missão, ou às vezes pelas circunstâncias em que estamos envolvidos. E é interessante que, quando a gente lê o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, o povo de Deus, já formado, já está, a monarquia estabelecida, o reino agora dividido, o Senhor já separando aquele povo por quem ele ia levar a cabo, estava levando a cabo a missão, o que o Senhor fala para esse povo indo para o cativeiro? O Senhor fala para eles, vivam a sua vida normal. Ou como está escrito lá, quando vocês forem para o cativeiro, para a terra em que eu vos enviei, vocês casem, se deem em casamento, plantem, multipliquem-se, não deixem que diminua o povo. O comissionamento dado a Adão, que depois é repetido a Noé, nós vemos na fala de Jeremias, multipliquem-se, continuem povoando, apesar das circunstâncias. Então, a missão nunca será cumprida fora das crises, sejam das circunstâncias ou sejam provocadas pelo próprio desenvolvimento da missão. Uma olhada para o ministério de Jesus, o grande missionário, o nosso paradigma de missão, né? O verbo que se encarna, a missão encarnacional de Cristo. Toda fala, todo discurso, todo milagre despertou crise, levantou crise. Então, a missão, antes de ser detida pela crise, o cumprimento da missão ela vai provocar crise, ela vai provocar racha. Não é dito acerca dos apóstolos, os arruaceiros que perturbam o mundo. Não tem como não levantar crise, não tem como fazer missão na suavidade, na brisa. Você vai levantar brigas, contendas, seja com as instituições. Às vezes esse problema vai acontecer dentro do seu lar. Às vezes esse problema vai acontecer na comunidade dos salvos. Levar a missão de Deus a cabo é se colocar em uma posição de adversidade, é ir na contramão. Não é natural, é um movimento antinatural, então vai provocar crise. Então vamos pensar nessa missão de Deus, primeiramente. Nós já falamos que Deus estava reconciliando consigo o mundo. Mas apesar de, em Cristo, o Senhor ter reconciliado consigo o mundo, Ele nos deixou papéis definidos. A começar pelo seu povo que Ele forma a partir de Abraão.
o Senhor nos deixou aspecto dessa missão, de cumprimento, para levar a cabo essa missão. E é interessante como, em alguns aspectos, nós desviamos desse propósito. Nós perdemos de vista a natureza do nosso papel, o real propósito da nossa existência como povo de Deus. É interessante, eu quero ler um relato aqui de um CEO da Coca-Cola. Esse relato é do ano de 2006. Ele escreve, na sua biografia, tem um relato que ele diz o seguinte, ele é um cristão. Hoje, 112 anos depois da criação da Coca-Cola, 94% das pessoas do mundo reconhece o logotipo da marca. Em 112 anos podemos alcançar o mundo por causa do lucro, mas não podemos fazê-lo para a glória de Deus em 2000 anos. Essa é uma fala de David Seals. Olha a comparação que ele faz. Ele, como servo de Deus, ele coloca que a Coca-Cola, pelo lucro, ela conseguiu se tornar conhecida em 94% do mundo, em 112 anos. Em 2000 anos, a igreja, o povo de Deus, não conseguiu se tornar conhecido no mundo. Os desafios missionários são gigantes, povos não alcançados. Dentro do nosso país, por exemplo, que é um dos países mais cristianizados do mundo, nós temos tribos indígenas, sertanejos, ribeirinhos, que não há presença missionária no meio deles, que não tem porções, nós temos etnias indígenas que não há porções da nossa Bíblia traduzidas. Então, o desafio missionário, cada dia ele se agiganta. Ao invés da gente ter uma sensação de cumprimento, de alcançar esse alvo, parece que o alvo ele se afasta, porque à medida que as pesquisas vão conhecendo povos, tribos isoladas, a gente vai verificando que há muito da missão a ser cumprida. Então, pensando nessa missão de Deus, nós temos missão singular ou plural. Há uma missão que é a missão de Deus. Deus está em missão no mundo, cumprindo o seu grande propósito para toda a criação. E em tudo Ele nos chama a fazermos parte dessa missão, cooperar com esse propósito. Há várias maneiras de se engajar na missão de Deus. E aí que a gente vê essa ideia de missões no plural. Há uma missão, a missão de Deus. E a igreja está em missão com Deus. Mas dentro dessa missão há missões no sentido de várias formas de cooperarmos, de sermos participantes dessa missão. Então, ela é plural na forma de atuação, mas ela é singular, porque há uma única missão, que é a missão do Deus. O alvo dessa missão é o mundo. A missão é para Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Sempre foi, ela não se tornou essa missão a partir da igreja. A missão sempre foi para as nações. Israel foi constituído luz para as nações. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. O mundo inteiro é o âmbito da missão. Não é só o mundo inteiro como alvo, mas o mundo inteiro como um âmbito. O que a gente quer dizer com isso? Que não existe um lugar onde você esteja que não seja local para se fazer missão. O mundo inteiro é o alvo, mas também qualquer lugar do mundo é lugar para você levar a cabo o seu papel missionário. Você cumprir a vocação de Deus na sua vida. Não tem um lugar que não... aqui eu não posso, aqui eu não devo, aqui não é adequado. O mundo inteiro é âmbito para a nossa missão. Toda a igreja é povo de Deus, logo, toda a igreja deve estar em missão. Essa talvez seja a grande dificuldade que tem sido vencida aí nos últimos 15, 20 anos. Esse entendimento de que há um segmento da igreja a ser partícipe da missão, que há um segmento da igreja que é missionário. Hoje, pela graça de Deus, pelo avanço, pela preparação e capacitação dos homens e mulheres de Deus, há uma melhor compreensão do que é
essa missão e de qual é o papel da igreja no cumprimento dessa missão. Falando desse papel missionário, dessa abrangência da missão, nós vamos nos concentrar na figura de Abraão. Gênesis capítulo 12, nós temos lá o chamado de Deus para Abraão. O Senhor o constitui pai de nações. Vamos ler o texto bíblico, né? Eu até recomendo a vocês que nestas quartas-feiras nós estejamos sempre com a Bíblia aberta, sempre com a Bíblia próximo, se possível de papel, para que nós possamos estar marcando os textos em que vamos estar fazendo menção. É muito importante para que depois você possa estar revisitando, que você possa estar refletindo de maneira mais ampla no texto que foi citado. Gênesis capítulo 12, versos 2 e 3, tem a palavra de Deus que veio a Abraão. Eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então nós vemos aí essa ideia de o mundo como alvo, todas as famílias da terra. Mas um aspecto que nós temos que prestar muito atenção nesse comissionamento da obra de Deus, esse comissionamento de Deus a Abraão, é o papel de Deus nessa fala. Primeiro, todos nós conhecemos a história, Deus é o Deus que se revela a Abraão. Ele não era um Deus que Abraão conhecia. Ele se revela a Abraão. E segundo, os aspectos marcantes dessa fala de Deus a Abraão é que Deus toma para si o papel ativo nessa missão. Abraão, eu te farei grande. Eu engrandecerei o teu nome. Eu farei com que você seja uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Há de se prestar atenção nisso. A missão é de Deus e isso fica muito evidente no chamado de Deus a Abraão. O Senhor comissiona a Abraão. Todavia, ele garante que ele levará a cabo aquilo que ele mandou fazer. E essa promessa de Deus a Abraão, ela se cumpriu parcialmente nos dias de Abraão e ao longo do Antigo Testamento. Ela é repetida 5 vezes, em mais duas oportunidades. Ela é repetida a Abraão, Gênesis 15 e Gênesis 17, e depois nós temos ela sendo repetida aos seus filhos, primeiramente Isaque e depois a Jacó. Então, essa bênção de fazer dos 3 patriarcas pais de multidão. E sempre com esse aspecto, o Senhor o faria. Essa bênção de Abraão, nós vemos ela ser refletida especialmente no papel de Jesus. Jesus sendo bênção para todos, esse aspecto de ser bênção para as nações, todas as famílias sendo benditas. Em Cristo Jesus nós vemos a aproximação das nações e as nações receberem do Messias esperado de Israel o seu cuidado. Nós vemos a mulher samaritana no encontro com Jesus, nós vemos a mulher Ciro-fenícia no seu encontro com Jesus. Então nós vemos em Cristo esse papel de alcance às nações que foi firmado no comissionamento de Abraão, ele ter a sua caracterização, ver a evidência desse chamado. A promessa feita a Abraão, ela será cumprida plenamente no fim dos tempos, considerando que ela está sendo cumprida agora, enquanto ele edifica a sua igreja. Não obstante, a obra do Cordeiro, a obra de Cristo está consumada, o Cordeiro que foi morto na eternidade, aquela coisa que a gente já conhece, há algo da obra do Senhor, da missão de Deus a ser completada na história da igreja. O Senhor desenvolveu o plano, pôs em prática o plano da redenção. O Senhor elegeu os instrumentos, ele comissionou os seus representantes. E ainda que a obra seja dele, ainda que ele garanta o sucesso da missão, esses que foram comissionados como seus instrumentos precisam reconhecer e levar a cabo o seu papel. A história de Israel
ela tem um traço distintivo em relação à igreja. Sim, Israel foi um povo formado de maneira específica, e a missão de Israel, diferentemente da nossa, ela tinha um papel de atração. A gente chama na missão, esse papel de Israel, a missão centrípeta, né? Eu vou explicar isso. A ideia de Israel como um imã. Israel deveria atrair as nações ao seu redor. Essas nações viriam, olhariam o modo de vida de Israel, um Israel que obedecia a Deus, que guardava os seus estatutos e crescia em graça, em sabedoria diante do seu Deus, e então, a partir desse padrão, eles atrairiam os povos ao seu redor. Que nação é essa? Que Deus é esse? Que Deus que dá estatutos e leis tão sábias? Que povo é esse que se comporta de tal forma com seus inimigos, com seus irmãos, que cuida da terra, que preserva a criação? Então, o modo de vida de Israel, ele seria como uma vitrine, e nesse sentido ele funcionaria como um imã que atrairia as nações. No Novo Testamento, no papel da igreja, nós já vemos essa missão mudar. Se enquanto o papel de Israel era estático até certa medida, de uma vitrine que é observada e atrai, quando essa missão é passada à vida da igreja, ela já muda, ela já deixa de ser centrípeta para ser centrífuga. Ela vai do centro para fora. Então a igreja já começa a ir alcançando. A comissão da igreja, diferente de Israel, é em movimento. A figura que tão falada na nossa missão do ide, é a ideia de movimento. Vá e faça. Ide por todo mundo, levai o evangelho, pregando o evangelho a toda criatura. Então nós temos essa distinção de papéis, ainda que ambos cooperem para a mesma obra, a missão de Deus. Israel, ainda que caudicante, ela torna Deus conhecido entre as nações. Nós vemos esse papel de Israel de tornar Deus conhecido bem ilustrado na figura de Raabe. Quando o povo de Deus está às portas de tomar Jericó, qual é a fala de Raabe para os espias? Que ela ouviu falar dos grandes feitos de Deus, de tudo que Israel tinha feito através desse Deus. Então, o propósito de tornar Deus conhecido vinha sendo cumprido, ainda que com falhas, ainda que com descaminhos, com equívocos, como acontece hoje na nossa vida, na vida da igreja. A missão avança, apesar das nossas más compreensões, apesar dos nossos equívocos, mas a missão avança. E por que essa missão avança? Porque a missão é de Deus. E a igreja avança. Eu gosto de uma fala do saudoso pastor Batista Exaltino, né, discutindo com Philip Yancey, né, quando Philip Yancey lança o seu livro Eu Sou Cristão Apesar da Igreja, o saudoso Exaltino escreve um artigo dizendo, não, a igreja prossegue apesar de nós, porque é de Deus, a igreja é uma obra de Deus. Para não citar alguém só de longe, citando o nosso pastor, o pastor Eduardo na sala sempre falava com a gente, a igreja tem tudo para dar errado, mas dá certo, apesar de nós. Então, é obra de Deus, e por isso nós não devemos nos engessar diante das dificuldades. Antes, ela deve servir de oportunidade. Na história do povo de Deus cumprindo essa missão, nós podemos destacar vários personagens que, em meio à dificuldade, levaram a cabo o plano de Deus. Nós vemos José. Deus tinha o plano de criar para si um povo. E Deus, através de José, Deus envia José por meios mais absurdos que possam nos parecer, Deus envia José ao Egito. Faz com que José ache graça diante de Faraó, e José torna-se um instrumento de bênção de Deus, de maneira que Deus envia para lá uma tribo de 70 pessoas e faz com que esse povo cresça em número e se torne a nação de Deus. E mais uma vez a crise visita o povo de Israel.
Decorrido 400 anos, sobe ao trono do Egito um faraó que não conhecia José, um instrumento de Deus que havia achado graça diante de Faraó através da ação de Deus. E nesse período de crise, o Senhor comissiona Moisés, um faraó opressor, cruel, castigava o povo de Deus. E Deus chama Moisés e fala: eu ouvi o clamor do meu povo. E envia Moisés. E Moisés leva a cabo a missão nesse tempo de crise. E no tempo de crise, o povo peregrina 40 anos pelo deserto. Mas Deus leva a cabo, através de Josué, esse povo até a terra de Canaã. E são muitos os exemplos da história bíblica que nos mostram que, em meio às crises, o plano de Deus, a obra de Deus e os servos de Deus não podem congelar. Nós vemos Davi, as portas ali, recém-inaugurada a monarquia de Israel, o povo de Israel acuado pelos filisteus, né, um gigante zombando de Israel e do Deus de Israel, surge o pequeno Davi, para levar a cabo a missão de Deus, de tornar o seu nome grande. Então, o pequeno Davi é um instrumento de Deus para reduzir a nada os filisteus e o seu gigante. Mais à frente, nós vemos a dupla, Esdras e Neemias, vindo do cativeiro, escombros de Jerusalém, escombros do templo, e esses homens aparecem diante do Senhor como missionários, para levar Esdras para reconduzir, restaurar o culto, restaurar a adoração, o eco do mandato de Adão. Qual era o mandato de Adão? Dominar sobre todas as criaturas, ser fecundo e, nesse mandato relacional, conduzir a adoração de Abel, a adoração deficiente de Caim, a adoração. Sempre foi o papel do sacerdote conduzir a adoração. E nós vemos no papel de Esdras, quando o povo retorna do cativeiro, a restabelecimento do culto, missão em tempo de crise. Nós vemos no mesmo período de Esdras, Neemias estava lá no seu bom serviço, né, por cima da carne seca, por assim dizer, mas quando ele tem a notícia do que está acontecendo na cidade de Deus, o que estava acontecendo com o povo de Deus, a situação do povo de Deus, movido de íntima compaixão, de um senso de convicção, de pertencimento ao povo de Deus e da missão que lhe cabia, ele deixa a sua condição favorável, não sem que antes Deus, através da vida dele e usando o Ciro, o abençoe, mas ele vai cumprir a missão, um tempo de crise. E nós conhecemos bem a história, perseguição, os inimigos bem de perto, né, o Sambalate, Tobias, mas a missão sempre sendo levada a cabo. E um último exemplo do Antigo Testamento, a história de Esther. Deus levando a cabo a missão de ter para si um povo. Quando sai o decreto, né, através da tramóia, da armação, do ardil de Amã, Mardoqueu manda um recado para Esther, para que ela interceda junto ao rei em favor dos judeus que estavam sentenciados à morte. E Esther, num primeiro momento, sente medo e diz que não poderia fazer nada. E qual é? Eu gosto muito da fala de Mardoqueu a Esther, que ele disse: quem sabe não foi com este fim que o Senhor lhe constituiu rainha. Mais uma vez nós vemos a missão de Deus de preservar para si um povo, o povo da promessa, o povo da onde viria o Messias, em tempo de crise. Então, o tempo de crise, ele não impede o povo de Deus, não impede os planos de Deus. E o que a gente tem que perguntar nesse tempo é se é oportunidade ou empecilho. Nas palavras de Hudson Taylor, ele diz o seguinte: a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível, e aí ela é feita. Repetindo, a obra de Deus começa difícil, torna-se impossível, e então ela é feita.
O que ele diz é que, enquanto a gente acha que nos é possível com os nossos recursos, com os nossos meios, com as nossas estratégias, ela só caminha para um grau de dificuldade maior. Quando ela se torna impossível a nós, a obra é feita, porque é a dependência de Deus, é a ação de Deus que está em missão que leva a cabo. E a biografia de Hudson Taylor, né, muito conhecida, Hudson Taylor fundou 125 escolas, enviou mais de 800 missionários para o interior da China, numa época que o pessoal só queria as margens, a região litorânea, porque facilmente embarcavam no navio de volta para casa. Ele enviou missões para o interior da China, mais de 800 missionários. Tempo de crise, sem investimento, sem apoio da igreja. Então, a missão avança. Alguns perguntam em tempos de crise, num tempo como esse que vivemos, qual será o futuro do país? Pode ser que também perguntam, qual será o futuro da obra missionária? Será que este momento de crise econômica impedirá o avanço missionário e o cuidado dos nossos missionários no campo? Seria a obra de Deus interrompida pela falta de recursos financeiros? Não. Absolutamente não. Isso foi válido para tantos missionários ao longo da história, e isso é válido para nós ainda hoje, porque o nosso Deus não muda. E essa é a causa de nós não sermos consumidos. Então nós falamos dessa missão, que é a missão de Deus, missão que Deus, através de Israel, vem levando a cabo, sem a gente entrar em muitos meandros dessa missão. Quando a gente olha para essa missão como missão de Deus, nós vemos que a missão ela é contínua. E como uma missão contínua, nós fazemos parte de uma história que começou na eternidade ou no marco histórico, no pacto com o nosso pai Adão, e termina na consumação em novos céus e nova terra. Enquanto não estivermos reunidos ao nosso Senhor, a missão continua. E nós não começamos uma missão, nós não iniciamos uma missão, nós pegamos literalmente, para usar um jargão popular, pegamos o bonde da história andando. A missão está sendo levada a efeito e nós entramos nessa missão. Quando a gente lê o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, a gente percebe essa continuidade da missão. Nós vemos essa missão sendo levada a cabo por Jesus, e a partir do livro de Atos nós vemos o Espírito de Jesus, ou o Espírito do Cristo, como Paulo fala aos Gálatas, né? O Espírito de Jesus Cristo, levando a cabo a sua missão através da igreja. Então, a igreja que atuante, pulsante, né, no livro de Atos dos Apóstolos, ela está continuando a missão que começou no Antigo Testamento com nosso pai Abraão, foi marcada na história, na encarnação do nosso Cristo, Jesus, e é cumprida, levada adiante no comissionamento da igreja. Então, o Espírito que atua na igreja, o corpo espiritual de Cristo, o Espírito de Cristo, esse Espírito conduz a igreja a cumprir a missão. Na perspectiva de continuidade entre o ministério de Cristo e a Igreja Apostólica, essa participação na missão de Deus, da missão de Jesus, faz com que conheçam o Pai. Primeira coisa que desperta em nós, quando a gente entende essa história da missão de Deus, começando na eternidade, ou no nosso pai Adão, nosso pai Abraão, é pertencimento. A gente entende que pertencemos a uma missão que será cumprida pelo Deus dessa missão e participamos dela, não somente por gratidão, mas por nos sentirmos em missão. Fazemos parte dessa única história. Quando a gente entende que é uma única história, a gente se vê nela. Então, não estar em missão não é uma opção. A gente não consegue se ver, não, eu estou em missão, porque Deus está em missão e eu entrei nessa história. Segundo, desprendimento. A entender essa continuidade, ela nos leva ao desprendimento, porque a missão será cumprida sem a minha busca por reconhecimento, porque eu sei que eu estou
em missão, numa história que vai ser consumada, independente de mim. Então, apesar de eu ter um papel, apesar de eu ter algo a ser desempenhado nessa missão, ela não é minha. Então, eu não me glorio, não há vanglória. O terceiro aspecto do entendimento de você fazer parte de uma missão que continua, que vem sendo levada à sua consumação, é empoderar-se, é o empoderamento. Não o empoderamento como a sociedade pensa, né? Porque a sociedade pensa em empoderar-se para ser, para aparecer. O servo de Deus, ele é empoderado pelo Espírito para morrer, humilhar-se, reduzir-se a nada para que ele brilhe. Então, não há nenhuma relação com o empoderamento social que é pregado na sociedade. O empoderamento pelo Espírito, ele te empodera para negar a si mesmo. Ele te empodera para ser testemunha, que naquele contexto significava a morte, era ser um mártir em nome da causa do Evangelho, por amor de Cristo. Então, você se sente, primeiro aspecto de entender essa missão como contínua e uma única história, senso de pertencimento, senso de desprendimento e, por último, empoderamento. Não é que fazemos tudo que ele fez, mas o que ele faz através de nós. Não é o que nós fazemos por tudo o que ele fez, mas o que ele fez ou faz através de nós. Exaltamos Jesus como Salvador pessoal, mas quando buscamos honrar a Cristo pelo valor da sua morte e sua ressurreição, é possível que percamos de vista as realizações extraordinárias da sua vida. Nós estamos falando agora desse mandato que nos é dado. Nós falamos que a missão é de Deus, que Deus vai levar a cabo, Ele garante o sucesso da missão, e a missão será cumprida. Mas temos um papel. E, por exemplo, quando nós destacamos, exaltamos somente esse aspecto da divindade de Cristo, ele compromete o engajamento missionário. Porque nós perdemos de vista que Jesus glorificou ao Pai consumando as obras. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, Jesus, não obstante ser Deus, ele, na sua humilhação, ele se fez obediente à missão dada pelo Pai. Viver debaixo de um mandato quer dizer que nos foi confiada uma tarefa permanente, mais uma vez contrastando a ideia de como fazer missões nesse tempo ou como fazer missões naquele tempo. Não, é uma tarefa permanente, eu estou em missão. O que eu posso pensar é como tornar mais eficaz naquilo que me cabe, como tornar de maior alcance naquilo que me cabe, mas não há a opção de não estar em missão. Viver sobre o mandato que Cristo nos deu explica detalhadamente a nossa tarefa de participar ativamente na continuação de sua obra. E nós estamos caminhando para o fim. A grande comissão que nós lemos aqui em Mateus 28 vai nos fundamentar em cima de tudo isso que nós falamos aqui de maneira bem rápida, mas ela vai nos dar os fundamentos em que está posto a missão da igreja. Não obstante estratégia, não obstante planos, mas Cristo nos deu um fundamento. Primeiro, em Mateus 28, verso 18, Jesus diz o quê? Que toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. O contexto em que Jesus fala isso aos seus discípulos, nós conhecemos bem. Jesus tinha sido morto, sepultado e ressuscitou. Mas os discípulos ainda se apresentavam incrédulos, inseguros quanto ao que fazer. Alguns já tinham pensado em voltar para a pesca, outros já tinham deixado Jerusalém. E quando Cristo aparece ressurreto diante deles, ele reclama, ele reivindica o reconhecimento dessa autoridade. Então, o primeiro fundamento da missão é a autoridade de quem nos comissiona.
Se nós não reconhecemos a autoridade de Cristo, de maneira nenhuma nós vamos nos sentir sob um mandato permanente. Nós vamos viver, quando muito, nessas porções. Eu cumpri aquela tarefazinha ali do alvo missionário. Eu cumpri aquela tarefazinha ali do culto de evangelismo. Você não vai conseguir se ver sob um mandato permanente, sob aquele que tem toda a autoridade e está sentado à direita do Pai, da onde governa e sustenta todas as coisas. Então, o primeiro fundamento para engajamento e se manter em missão é reconhecer a autoridade daquele que mandou, daquele que nos enviou, que nos comissionou. Não é o sustento missionário que nos mantém em ação. Não é a nossa formação acadêmica que nos mantém em ação missionária. Não é o encorajamento da igreja que nos mantém em ação na missão de Deus. É o reconhecimento da autoridade e poder daquele que nos enviou a fazer. Não, eu estou aqui em missão porque a igreja se esforçou muito para me enviar. Eu estou em missão porque a igreja... Isso não lhe mantém nos tempos de crise, isto não lhe mantém no tempo de dificuldade, a não ser a convicção: eu estou em missão porque aquele que me enviou, aquele que venceu a morte, aquele que está sentado à direita do Pai, tem toda a autoridade no céu e na terra e me mandou vir. Por isso eu estou aqui. O segundo fundamento sob o qual a missão está estabelecida é que o Deus que comissiona, o Deus que manda aí, o Deus que tem toda a autoridade, ele também diz o que é para ser feito. E ele diz: fazei discípulos. Não há outro objetivo, não há outro propósito para a vida da igreja que não fazer discípulos do Cristo. Ainda que nós venhamos a caminhar com os nossos projetos sociais e devemos, com as nossas ações de inclusão dos excluídos, nós devemos, mas nunca podemos perder de vista que aquele que nos comissionou, que tem toda a autoridade, ele falou: façam, ele mandou, melhor dizendo, discípulos. Porque se no momento nós deixarmos de lado o objetivo principal de fazer discípulo, nós falhamos na missão. Terceiro fundamento é que nada do que Jesus expôs na sua palavra, nada do que Jesus ensinou, nada pode ficar de fora dessa vida de discipular as nações, ensinando tudo que eu lhes tenho ordenado. Todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, como Paulo diz, toda a escritura é útil para instrução. Então, a palavra de Deus, toda ela é útil para instruir, para correção, para trazer do erro e para apresentar perfeitamente aprovado diante de Deus. Então, é toda a palavra de Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido do Senhor, ele tem que ser ensinado aos discípulos. E por fim, o quarto fundamento é a garantia que temos de que ele estará conosco. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias. Então são 4 pilares: a autoridade de quem envia, o cumprir o cerne, o objetivo principal da missão pelo que ele te enviou, ensinar tudo aquilo que ele lhe deu para ensinar e ter a segurança de que ele vai estar com você. Você não vai estar sozinho. No seu momento de solidão no campo missionário, é uma solidão circunstancial, porque para além disso, ele está contigo. O seu momento de solidão no isolamento social, para você que mora sozinho,
é uma solidão circunstancial, porque Ele está contigo todos os dias até a consumação. Por fim, aplicando para nós, para a nossa vida, para a vida da igreja, no fim, missão é uma questão de lealdade àquele que reconhecemos ter toda a autoridade. O embaixador deve ter completa lealdade ao seu governador. A missão do povo de Deus deve começar e terminar comprometida com ele. Missão é questão de obediência. Não é uma opção. Uma vez de Cristo, somos comissionados por Ele a fazer o que Ele manda. Na palavra de George Wissendon, não cabe à igreja decidir se ela quer fazer missão, mas ela só pode decidir se quer ser igreja. Ela não pode determinar quando e onde será feita a missão, por missão sempre é a iniciativa de Deus. Não está na nossa mão decidir ou não se estamos em missão, uma vez que somos a igreja missionária, porque o nosso Deus é um Deus missionário. Ele está em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo todas as coisas, e nos deixou esse ministério da reconciliação. Então, não temos uma opção, não temos uma escolha. As circunstâncias, antes de ser empecilho, são oportunidades para que sejamos instrumentos a sociedade, o sacerdócio que exorta o povo a reconciliar-se com Deus. Como Pedro diz, nós somos sociedade, raça eleita, propriedade exclusiva, povo adquirido, como se por nosso intermédio Deus exortasse o mundo. Reconcilie-se com Deus. Muito obrigado, meus irmãos. A semana que vem nós estamos de novo com a segunda parte do nosso estudo sobre a missão de Deus. Deus abençoe.